Olá, felizes. Nós vamos voltar a falar de um assunto da maior importância, que é o casamento. O casamento, a instituição casamento, é a base de Deus na Terra. E, ultimamente, parece que todos os nossos adversários estão levantando para atrapalhar os casamentos. Tem umas desculpas que arrumaram para combater a instituição casamento. Uma delas é julgo desigual. Que coisa! Como é que existe julgo desigual entre um homem e uma mulher? Isso nunca existiu, ou então Deus errou. Porque Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Então Deus errou. Se o julgo é desigual, porque Deus errou. Ou então é um corpo estranho. Não, julgo desigual não existe. Outra coisa, se diz assim, eu vou buscar uma confirmação, nós vamos buscar uma confirmação de Deus para o nosso casamento. Importantíssimo, importantíssimo, porque isso é tão importante ou mais importante que o próprio casamento. Tá. Agora, não sabem buscar essa confirmação. Nós temos 3 pontos que Deus pode confirmar. A permissão de Deus, a preparação de Deus e a ordem de Deus. Então, os jovens entram, olha, dom do amor, espírito de paixão. Então tem o dom do amor, que é de Deus. O nosso adversário tem um espírito de paixão. Então o casal se encontra, entra neles um espírito de paixão, e é muito claro o espírito de paixão. Quando o casal está com o espírito de paixão, eles não pensam em Deus, eles não pensam em ser... Claro, Deus... A doutrina é um desconforto entre eles, porque eles só pensam em sexo. Porque é o adversário que colocou neles o espírito de paixão para garantir a condenação dos dois, ou o pecado dos dois. Então, o casal entra neles em espírito de paixão, eles vão buscar a confirmação de Deus na igreja. Uma vez, 2, 3, até a hora que... Qualquer palavra que vem, qualquer confirmação que Deus faz, a Deus nos confirmou. Não. Deus não confirmou. Aquilo não era para vocês. Plano 1. Plano 2. Vamos buscar uma confirmação. Buscar a confirmação de Deus primeiro. Qualquer assunto que nós vamos buscar confirmação de Deus pela palavra de Deus, nós temos que fazer isso a primeira vez na nossa comum, onde é a nossa comum, onde tomamos Santa Ceia. Então tem que ser buscado primeiro ali. Segundo, buscou uma vez, Deus não falou. Buscou 2, Deus não falou. Em seguida, busque a 3ª. Deus não falou nada. Está confirmado que não pode. É Deus dizendo não. Buscou 3 vezes, Deus não falou nada, a resposta é não. Tá. Aí vamos buscando até vir uma confirmação. Essa confirmação não existe. E outra, insistiu muito. Veio uma confirmação, buscou um sinal e veio. Isso pode ser permissão de Deus. Por que permissão? Você insistiu tanto e Deus permitiu que isso acontecesse.
E na permissão de Deus, os dois vão pagar e vão pagar muito caro. O detalhe é, podem pagar com a alma. Porque Deus permitiu, casou. Isso não é confirmação, isso é permissão de Deus. Tem outro caso, um segundo caso. Os dois estão precisando muito de casal, os dois estão numa situação difícil. Então, vem uma confirmação parcial, pode ser a permissão de Deus. Então, Deus permitiu. Vão pagar? Não é uma grande pensão. Não vai ser um grande casamento, porque Deus preparou, permissão, preparação. No segundo caso Deus preparou. Aí vão ter que administrar isso, porque Deus vai ajudando a administrar uma situação que foi uma preparação de Deus para ajudar os dois, para um segurar o outro e vice-versa. E tem um terceiro casamento. Eu vou dar o meu casamento como exemplo, porque graças a Deus, até o irmão que confirmou que Deus usou a boca dele está vivo e com saúde. Na época que eu fui buscar uma confirmação na igreja para o meu casamento, eu fui numa igreja que ninguém nos conhecia. Cheguei na igreja, tinha 4 casais, e Deus usou a boca do irmão e contou toda a minha vida, contou a minha descendência, contou tudo, e Deus pôs na boca dele assim, Deus precisa de você casado rápido, e é com aquela irmã que está ali de blusa azul. Isso é ordem de Deus, porque eu não queria casar mais. Então Deus falou, eu preciso de você casado e preciso de você casado rápido. Então, aceita, ou você aceita ou você não, a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus preparou. Agora, o casamento. Vamos entrar numa situação quando o casamento está passando por crise espiritual. Não é julgo desigual, não é, olha, é crise espiritual. Então o casamento está passando por uma crise espiritual. Por quê? 1 Coríntios 11, os dois, entre outros lugares, são 2 almas em uma só carne. Se eu e a minha esposa somos 2 almas em uma só carne tem que ter perfeição. Aqui não tem julgo desigual, aqui não tem... Olha, entrou em divergência, o demônio, os espíritos ruins entrou no casamento. E o que o sacerdote, o que o ministro, o que o servo de Deus que está na frente do povo faz? Ele vai lá em comunhão, já falamos aqui em consagração, mandar os espíritos embora do casal. Tá, um lado não aceitou. Vamos dizer, um lado não aceitou. Outra situação que é de certa forma comum é a irmã começar a defraudar o irmão. Defraudar o quê? O apóstolo São Paulo falou que os casais vivam, se tiver que afastar, faça isso não por mais de 3 dias, por causa da tentação do diabo. E lá fala, não defraudeis um ao outro. Então quem nega o corpo, a irmã que nega o corpo para o esposo, ela é defraudadora. O irmão que nega o corpo para a esposa, ele é defraudador. Tem dificuldade? Peça para um servo de Deus que tenha sabedoria para tratar o assunto, para eliminar os problemas que estão acontecendo entre o casal. Não, mas a irmã agora, vou usar a irmã como exemplo, pode acontecer os dois lados. A irmã, ela está omitindo deixar o esposo usar o corpo dela. Então, ela está defraudando o esposo.
apóstolo São Paulo disse aí. E ela está omitindo, e ela vai omitindo, e ela vai omitindo. Aí chega uma hora que ela não quer mais. Espiritualmente, ela afastou do corpo. Aí ficou uma só alma no corpo. Não raras vezes, ou seja, a regra é, coloca os dois em dificuldade. Se ela renunciou a deixar ele usar o corpo dela, ela afastou. Eu já dei um exemplo que vou dar de novo. Vocês pegam um dedo, isola ele, aperta ele com um barbante para não passar sangue. Ele esfria e vai ficar preto. Por quê? Ele está necrosando. O que é necrosando? Ele está morrendo. Então, se a irmã rejeitou, renunciou o marido, ela morreu espiritual. Não estamos dizendo que ela vai para o inferno. Ou se o marido rejeitou a irmã e não aceita mais, ele morreu espiritual. Quando um morre espiritual, o outro fica vivo. O Senhor Jesus deixou isso muito claro. E também o apóstolo São Paulo deixou isso muito claro. A irmã renunciou ao marido, ela necrosou, ela morreu espiritual. Porque ela afastou do corpo e o membro que afasta do corpo morre espiritual. Então, ela morreu. O esposo está livre para o caso de Deus preparar outra esposa, ele casar e viver. É assim que funciona. Ou se o esposo renunciou à esposa, não quer mais a esposa, não cede o corpo para ela, ele necrosou, ele morreu espiritual. Essa irmã é considerada viúva. E se é a irmã que renunciou, esse irmão é considerado viúvo. Agora, vai matar um porque o outro renunciou? Quer dizer, um morre, vocês matam o outro? Onde é que está Deus nisso? Onde é que está o Espírito Santo nisso? O que é que diz Jesus Cristo? Se um se divorciar, então a irmã que rejeitou o marido, arrumou outro marido, ela adulterou. O marido que ficou aqui entra em consagração, entra no amor de Deus, entra no temor de Deus, e Deus prepara outra esposa, ele está viúvo para casar de novo. Por quê? Porque aquela que fazia corpo com ele, ou aquele, os dois lados, aqueles que faziam o corpo, renunciou o corpo, então aquela pessoa faleceu. O que ela vai fazer é problema dela, o que ele vai fazer, quem renunciou é problema dele. Então, o que ficou no amor, no temor, em consagração, Deus prepara outra esposa para ele. Esse assunto é muito longo, não vai dar para falar em um vídeo só. Então, precisamos saber, quer dizer, ela suicidou, mata o marido? Ele suicidou, mata a esposa? Não. Ela foi embora, deixou. Renunciou ao casamento, renunciou tudo e foi embora. Tá. O lado que renunciou e foi embora, fugiu do corpo. Para esse corpo está morto. Então, esse corpo que está vivo, espera Deus preparar outra esposa, ele não adultera se ele casar com outra esposa. Porque ele se manteve em consagração, ele se manteve na doutrina, ele se manteve no temor, e toda a palavra de Deus é condicionada à obediência. Olha toda a palavra. Olha, é condicionada. Vai lá, Deuteronômio 28. Vai lá, 1 Josué. Vai lá. Então, todas as promessas de Deus é condicionada à obediência. Vamos, depois continuamos. Esse é o casamento. Curta, compartilhe, felice ao canal. Nos ajude a divulgar esse canal, porque eu entendo que ele é muito importante, porque eu confirmei com Deus para fazer. Deus nos abençoe.